Nas últimas 2 décadas, o trabalho infantil no Brasil caiu em quase 60%. A redução é bastante considerável, mas a conta da exploração ainda é alta. São 3.300.000 crianças e adolescentes. A maioria são negras. Os dados são do IBGE. Vamos mostrar agora uma parte da reportagem da série Infância Perdida, produzida pela TV Justiça, sobre menores que tiram do lixão o próprio sustento. Esse triste cenário fica na redondeza da capital federal. O maior lixão da América Latina. Área equivalente a 240 campos de futebol. 80.000 toneladas de lixo por mês. Este é o endereço de trabalho de 3.000 pessoas, inclusive crianças. Fica a 15 quilômetros do centro de Brasília, na cidade estrutural. Além do lixo, o caminhão despeja problemas ambientais, econômicos e sociais. Todos os dias, milhares de pessoas vêm para cá revirar a sujeira em busca de objetos que possam ser reaproveitados ou reciclados. É uma forma de garantir o sustento das famílias. O problema é que no meio de toda essa multidão, tem muita gente que não deveria estar aqui. É o caso deste rapaz de 17 anos que trabalha no lixão desde os 12. Fora da sala de aula, longe dos livros, da convivência com colegas, aprendeu que o lixão é a escola da vida. 12 anos, vim pra cá. Você tem quantos agora? Tenho 17. 17. Então faz 5 anos que você está aqui. É verdade, 5 anos. Por dia você faz aí 80 conto, 60 conto por dia. Por mês você juntando tudo aí dá uns 1.500. Essa grana aí você compra outras coisas. Você tira, hoje por mês você tira até moto, compra bicicleta, bike, roupa. Este outro tem 15 anos e desde criança também vem ao lixão catar objetos para vender. O dinheiro ajuda no sustento da família. Não é o primeiro trabalho dele. O lixão, que funciona desde a década de 60, já foi o berço de trabalho de uma multidão de crianças, com o consentimento dos pais e sob os olhares de toda uma sociedade. Muitos trabalhadores do lixão da estrutural têm mais de 18 anos. É o caso do Celso. Com a venda do que cata no lixão, ganha R$ 1.500 por mês. Ele conhece o lixão desde criança. Quando eu frequentei o lixo assim, eu tinha realmente 11 anos de idade. Minha mãe trabalhava aqui para sustentar a gente. Aí, como meus irmãos trabalhavam fora, aí eu vim ajudar ela aqui, porque era muito sofrido, né? Tempo de chuva, sol. O problema também é de saúde pública. Há agentes físicos, químicos e biológicos potencialmente nocivos que trazem riscos de contaminação para quem vive ou trabalha no lixo. Para tentar se proteger, alguns usam blusas de manga comprida, máscaras, mas nada que possa evitar problemas como alergias, dores na coluna e musculares, verminoses e dengue, por exemplo. De acordo com a última pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 80% das crianças e adolescentes do país que trabalham têm entre 14 e 17 anos. 63% são negros e 65% são meninos. Mas esse índice é maior entre as meninas quando se trata de atividade doméstica. O trabalho infantil também ocorre na colheita e beneficiamento da mandioca, na extração de madeira, em carvoarias e no comércio ambulante. Este conselheiro tutelar explica que quando uma criança é encontrada exercendo atividade profissional, no lixão ou em qualquer outro lugar, onde o trabalho para menores de idade é proibido por lei, o órgão toma providências. O Conselho atua para que cesse de imediato aquele trabalho infantil, né? E procura descobrir por que aquela criança estava ali em trabalho. Chama os pais. Se está fora da escola, o Conselho Tutelar encaminha para a Regional de Ensino para uma vaga para aquela criança. E para não ficar ociosa, ao contrário da escola, no contraturno, depois do horário, a gente encaminha para o centro de convivência, para que ela possa fazer um curso, fazer informática, procura ocupar o tempo dela. Meu sonho é só ter uma vida mais melhor, um emprego mais bom, fora do lixão. Seja bem-vindo ao Fórum. Hoje a gente discute os direitos desses menores e quais são as perspectivas de erradicar de vez o trabalho infantil no Brasil.
Participam do programa Ana Cláudia Bandeira Monteiro, procuradora do Trabalho, e Renata Vilas Boas, advogada de Direito de Família. Obrigado pela presença das senhoras aqui no programa. É fácil definir trabalho infantil? É fácil fazer essa conceituação a partir do momento que a gente tem a vedação expressa do trabalho para menor de 16 anos, a não ser na condição de aprendiz, que seria acima de 14 anos de idade. Então, a partir dos 14 anos, eu posso falar no menor aprendiz. Acima de 16, eu já vou falar que é possível, então, o adolescente trabalhar. Quando está fora desse parâmetro, aí eu já venho e faço essa conceituação, que é um trabalho, né, infantil que não poderia estar acontecendo. Nós falávamos de uma redução nos últimos 20 anos, próximo aí de 60%. Esse número é razoável? Olha, ele isoladamente até pode ser, mas no conjunto, considerando que a gente ainda tem um número muito grande ainda de crianças em situação de trabalho precoce, crianças e adolescentes em situação de trabalho irregular, é um número que ainda nos impele a trabalhar mais forte nessa questão do combate ao trabalho infantil e à regularização do trabalho do adolescente. O que pode ter provocado essa queda? O trabalho infantil normalmente se combate com educação, né, com educação de qualidade, educação atrativa, que mantém a criança na escola, com condições socioeconômicas melhores para a família, quer dizer, a família que tem uma renda, uma renda razoável, que consiga, que seja o suficiente para que ela sobreviva, dificilmente ela vai permitir que o seu filho vá para o trabalho infantil. E políticas públicas, né, que propiciem todo esse conjunto de situações e de medidas que propiciem que essa família realmente cuide do seu filho e propicie a melhor educação possível para ele. A erradicação é uma utopia? Não, a erradicação é uma realidade que precisa acontecer o quanto antes. A erradicação depende de muito trabalho, de toda a sociedade. A Constituição mesmo coloca que, no princípio da proteção integral da criança, que é dever do Estado, da sociedade, da família promover todos os direitos lá previstos. E isso inclui o não trabalho, né? Quer dizer, a efetivação da proibição do trabalho precoce e, por outro lado, o direito à qualificação profissional do adolescente. E isso não vejo como utopia, não. Vejo como uma obrigação que tem que ser perseguida e ser atingida, ser cumprida o quanto antes. Doutora Renata, deixa eu pegar um pouquinho de número aqui. Segundo a pesquisa, o estado de Roraima é o que tem o maior percentual de crianças negras trabalhando, 92,3%. É um número absurdamente alto, né? O número ele é alto, mas ele reflete uma ideia de que quanto mais eu vou visualizando a classe mais baixa, mais o número de crianças que vão estar nessa situação. Quando a gente olha e faz uma análise geral da população brasileira, eu vou encontrar que no alto da pirâmide, né, o homem branco, ele tem mais facilidade de acesso, né, à escola, à educação, do que o homem negro, né, na hora que você faz essa análise. Entre o homem negro e a mulher negra, o homem negro tem uma facilidade maior. Então, quando eu vou descendo na pirâmide, eu vou vendo que os pais dessas crianças estão lá na ponta, lá na base dessa pirâmide e, portanto, é onde está faltando, né, um apoio maior e uma necessidade maior. Por isso que reflete números desse jeito. Aquela ideia de que é preferível ter uma criança trabalhando do que ela roubando, que é uma frase que, por um certo tempo, repercutiu muito na sociedade, ela precisa ser revista. Ou já está aprendendo uma função? Não, ela tem que ser revista. O lugar de criança é na escola, é estudando, é se tornando aí uma pessoa que vai se qualificar para ingressar no mercado de trabalho, que ela tenha condições de se desenvolver. Não é qualquer tipo, então, de trabalho que a gente quer para as nossas crianças. E quando eu falo nossas crianças, eu estou falando de todas as crianças brasileiras, né? Então, quando você trabalha essa ideia de que a criança tem que trabalhar, é preferível que ela trabalhe que esteja roubando, essa frase não faz sentido. É preferível que ela esteja numa escola de qualidade, né, assistida ali, né, pelo Estado, de forma geral, para que ela possa se desenvolver e entrar no mercado de trabalho, que é extremamente competitivo. Ainda dentro dessa questão cultural, é comum se ver crianças que vêm do interior para trabalhar na cidade e aí trabalha ajudando dentro de casa, que não é recebida como sendo uma empregada doméstica, mas faz toda a função.
para poder estudar, ou mesmo para sobrevivência. A pessoa que está recebendo uma criança nessa situação, ela está cometendo um crime? Essa situação me parece que ainda existe, né? Acho que já foi mais comum no passado, mas ela ainda existe. A verdade é que o trabalho infantil, ele vem desde... ele ainda é resquício da escravidão, do sistema escravagista, e desde aquela época ele já era utilizado, e vem numa situação de enraizamento cultural tremendo, né? Essa situação aí que você colocou, de pessoas que pretensamente para ajudar ou apadrinhar uma criança, né, um adolescente, o trazem para a cidade ou tiram de uma situação, mesmo na cidade, nas regiões metropolitanas, de uma situação menos favorável e a levam para suas casas, né, e acolhem pretensamente para ajudar, essa situação normalmente resvala para um abuso, para violências várias e para a submissão ao trabalho infantil. Trabalho infantil que é a porta aberta para todas as violações, abusos, inclusive sexual. E aí a sua pergunta é se isso seria crime. Crime acontece dependendo do tipo de violação que aconteça, né? Então, assim, submeter ao trabalho aquela criança, simplesmente ao trabalho, que é acima das suas forças, que a impede de ir para a escola, que a tira da convivência familiar, que a tira também da parte lúdica, né? do direito de brincar, de se desenvolver plenamente. Não é necessariamente crime, mas é grave e deve ser combatido. Agora, um abuso sexual é crime, né? Uma violência física é crime, uma violência psicológica também. Então, é difícil até dizer não é crime, porque é tão grave que isso tem que ter uma punição equivalente, penso eu, equivalente a de um crime. Que hoje não há. Hoje o que há e que o Ministério Público tenta sempre fazer é buscar uma reparação, ainda que pecuniária, que não é a ideal, né? Em face dessa pessoa que explorou uma criança ou um adolescente irregularmente. E também buscar as políticas públicas, buscar no poder público a assistência social adequada, a educação adequada para tirar essa criança dessa situação e colocá-la no caminho do desenvolvimento pleno para que ela exerça a sua cidadania plenamente, ganhe dignidade, enfim, se desenvolva. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos a conversar sobre trabalho infantil no Brasil, que arrasta mais de 3 milhões e 300 mil crianças e adolescentes para exploração. Voltamos nos instantes. Estamos de volta com o Fórum. Nossa conversa hoje é sobre o trabalho infantil no Brasil. A fiscalização é muito difícil para o trabalho infantil? Porque dentro de uma empresa, eu imagino que se tenha mais formas de se conter, né? Mas isso que acontece nos domésticos, por exemplo, funciona como quando alguém faz uma denúncia? É possível você descobrir pela denúncia, mas assim, é difícil você fazer essa fiscalização, porque você teria que, de certa forma, ir de porta em porta para ver se está ocorrendo ou não. E o número de pessoas para fazer isso teria que ser exponencialmente grande, né? Mas pode um vizinho percebendo isso, ligar para o Conselho Tutelar, informar o Ministério Público, enfim, existem várias possibilidades de você fazer isso. Então, eu acho que a forma mais fácil mesmo é desse vizinho, vendo o que está acontecendo com aquela criança, vir a ligar, né? Então, nós temos aí o Disque 100, que seria um caminho, uma possibilidade de você, então, de forma anônima, né, denunciar o que está ocorrendo com aquela criança. Acontece isso no dia a dia? É uma situação muito comum? Como denunciar? A pessoa precisa produzir prova? Não, o Disque 100, por exemplo, é no anonimato, inclusive. Não. Denúncia nos ajuda no sentido de iniciar a investigação, mas a pessoa não precisa necessariamente... Quanto mais informação trouxer, melhor, né? Mas, assim, o Disque 100 funciona bastante, o Ministério Público do Trabalho recebe um número expressivo de denúncias oriundas do Disque 100. Mas, assim, a questão da fiscalização, como foi colocada antes, em especial no trabalho doméstico, sim, é muito difícil, porque aí a gente tem que temperar, digamos assim, com a questão da inviolabilidade do domicílio, que também é direito constitucional. Então, não é fácil simplesmente entrar na casa das pessoas para saber se tem trabalho infantil, ou ainda que haja denúncia,
é difícil. E a mesma fiscalização do trabalho, do Ministério do Trabalho, também tem essa dificuldade, né? Porque a inviolabilidade do domicílio será sempre uma questão a ser considerada, né? Mas, assim, na verdade, o que se busca mesmo é investir muito em conscientização. A gente tem que mostrar também para esses pais que é quase uma condição análoga a escravo que você está colocando aquela criança. E fazer essa conscientização tanto com esses pais, para que eles não permitam que isso ocorra, e com essas pessoas também que recebem essas crianças. O lugar da criança não é este, né? Ou seja, ela tem que estar na escola. Mas principalmente dar condições para aquela família. De se manter dignamente, porque também assim, é muito complicado você simplesmente falar, olha, trabalho infantil é vedado, e tem que ser mesmo, e é isso que nós defendemos, sem nenhuma transigência. Mas a gente precisa dar uma alternativa para aquela pessoa, e aí é que entram as políticas públicas, aí é que entra a necessidade do Estado cumprir o seu papel, de promover a qualificação daquela família, daquele pai, daquela mãe, nas situações de famílias desequilibradas por vício, por vícios os mais diversos, promover a assistência social que funcione e que realmente busque aquelas pessoas e as recupere, né, para se inserir na sociedade, para ingressar no mercado de trabalho. Então, é todo um trabalho maior que simplesmente tirar a criança do lixão, por exemplo, ou da casa de uma família onde ela trabalhe no serviço doméstico e falar, olha, você não pode fazer isso. O Ministério Público do Trabalho tem um trabalho muito importante e que tem rendido frutos nos últimos anos, se chama MPT na Escola. É uma conscientização que se faz para professores e orientadores nas escolas, educadores em geral, para que eles, mediante efeito multiplicador, passem essa mensagem para os seus alunos. Então, em todo o país, em todos os estados da federação, é feito esse trabalho. Quando nós, procuradores, vamos... todo ano a gente faz em escolas diferentes, né, junto às secretarias de educação, que nos dão um grande apoio nesse sentido. E aí vamos às escolas, falamos sobre o tema, os professores repassam esses temas para os alunos e, ao final, fazem uma culminância enfim, e tentam passar essa mensagem por intermédio das crianças para toda a comunidade. Função do Conselho Tutelar nessa história toda? Bom, o Conselho Tutelar pode ser aquele que recebe essa denúncia, né? E aí ele vai até essa residência. É sempre mediante provocação? Não, pode ser que até o conselheiro se depare com a situação e perceba que aquilo está acontecendo, né? Mas, assim, normalmente é uma denúncia, normalmente chega até o Conselho Tutelar essa informação. É o que eu falei agora há pouco, eu não tenho conselheiros, eu não tenho um quantitativo de pessoas para poder ir de porta em porta verificar o que está acontecendo. Então, são esses vizinhos ou são situações no dia a dia, às vezes é o professor que ele alerta isso que está ocorrendo. Então, assim, são pessoas que estão próximas dessa criança que conseguem detectar e aí fazer essa denúncia e aí passa a ter esse procedimento de investigação para ver efetivamente o que está ocorrendo. Vou passar para o adolescente, para o que já está trabalhando e dentro de uma certa formalidade. Existem muitos problemas de contratação para estágio disfarçado para se ter uma pessoa trabalhando por um salário menor ou às vezes até sem salário algum? Um desvio da sua finalidade ali dentro? Existe, né? Isso inclusive é objeto de investigações também no Ministério Público do Trabalho, né? E quando se verifica isso, aí chama-se a empresa para que ela se adeque mediante um termo de ajustamento de conduta, ou se ela resistir, ela é acionada judicialmente mediante uma ação civil pública, né? Existe essa situação, sim. Mas me parece que depois da lei de estágio, né, que é recente, a formalização vem acontecendo de uma forma mais tranquila, digamos assim. Mas, assim, falando sobre adolescente, é importante destacar o Instituto da Aprendizagem. Porque quando a gente fala de princípio da proteção integral da criança e do adolescente, que está lá na Constituição, ela tem uma série de direitos. Começa a vida, a saúde, a convivência familiar, a cultura, o lazer. E está lá também a qualificação profissional. Isso significa o quê? Que o adolescente, o jovem, a partir de 14 anos, ele pode trabalhar como aprendiz já. Ele tem direito a isso. É mais do que uma solução para
a questão do trabalho infantil, mas é um direito do adolescente, né? Ter esse ingresso no mercado de trabalho aliado à qualificação, aliado ao estudo, de uma forma digna, né? E cercado de direitos. Então, mais do que uma alternativa, é um direito. E aí a aprendizagem é um grande instrumento, é um grande instituto que nós, Ministério Público, junto com as instituições aí do Sistema de Justiça, junto com o Ministério do Trabalho e Previdência Social, todos estamos trabalhando forte no sentido de promover amplamente o Instituto da Aprendizagem em todo o país, até porque o contrato de aprendizagem é previsto na CLT há muitos anos já, e ele é uma obrigação das empresas. Ele não é um ato de boa vontade ou de benevolência. Ele é uma obrigação legal de todas as empresas. Vamos só dar uma passada rápida sobre essa legislação que trata da possibilidade de estágios? O estágio, eu tenho que estar vinculado, ele tem que estar estudando, então, né? Então ele vai estar normalmente no ensino médio ou já numa graduação. Né? Então, aí eu vou estar falando o estágio que ele está fazendo, que é diferente do aprendiz. Então, são dois focos diferentes. Quando a gente trabalha o estágio, significa dizer que ele está se preparando, estudando para fazer algo e que naquela empresa vai agregar informações àquilo que ele está estudando. Né? Já na aprendizagem, né, eu visualizo no sentido contrário. Ele vai começar ou vai ingressar em algo para ele se profissionalizar, para ele já seguir aquele caminho. Né? Então, na lei do menor aprendiz, quando a gente trabalha essa ideia, ele, a partir dos 14 anos de idade, ele já pode, né, procurar essas empresas e ver dentro das possibilidades, e até mesmo do que ele tem maior interesse, de falar, não, eu quero fazer tal coisa, então eu vou ser aprendiz em tal instituição, em tal indústria, né? Porque aí ele já segue aquele caminho. Ele já tem, então, o quê? Uma qualificação maior. Ele vai em busca daquilo. Isso não é a empresa fazendo uma benesse. Estou sendo boazinha e, portanto, estou oferecendo. Não, é uma obrigação que ela tem de colocar à disposição, né, cargos e com um quantitativo previsto para poder abarcar esses adolescentes que estão aí. A aprendizagem pressupõe necessariamente frequência escolar, quer dizer, um aluno regularmente matriculado, frequência escolar, e a aprendizagem serve, acima de tudo, para que esse menino tenha um primeiro contato com o mercado de trabalho, para que ele aprenda a se comportar no mercado de trabalho, para ele aprenda como se relacionar com as pessoas, aprenda noções básicas de cidadania, de direitos. Então, tem uma função muito importante, porque muda a vida de muitos desses meninos que vêm de um ambiente de uma situação de vulnerabilidade tremenda e um ambiente hostil, desfavorável, muitas vezes, de pobreza ou de desequilíbrio familiar, e eles percebem, a partir da aprendizagem, que eles têm alternativas. Quer dizer, que a vida tem outras possibilidades, né? A partir do momento em que eles veem que podem entrar no mercado de trabalho de uma forma digna e se inserir num contrato de trabalho com todas as garantias. Eu gostaria de agradecer a presença das senhoras aqui no fórum. O programa de hoje está se encerrando. Participaram do programa Ana Cláudia Bandeira Monteiro, procuradora do Trabalho. Também Renata Vilas Boas, advogada de Direito de Família. Se você quiser acompanhar esta e outras entrevistas, é só acessar o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.